Algo que já estava muito claro ficou ainda mais claro. O PT não quer o processo de impeachment de Bolsonaro. Tarso Genro, que é um dos grandes líderes do partido, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que um processo de impeachment hoje, se desse errado, poderia até fortalecer Bolsonaro. E o Tarso Genro, claro que ele tem razão, é uma pessoa com uma vasta experiência política, foi governador, tem uma experiência muito grande, uma vivência nos bastidores da política muito grande. Mas por que o processo de impeachment poderia fortalecer Bolsonaro nesse momento? Primeiro, porque é tudo que Bolsonaro quer. Bolsonaro clama por um processo de impeachment nesse momento, ainda mais agora que Mandetta vai sair do governo. Mas o que Mandetta tem a ver com todo esse processo de impeachment, entre aspas? Tudo. Porque Mandetta é hoje o instrumento que Bolsonaro usa para fritar. E Bolsonaro sempre precisa ter um instrumento para que o conflito seja provocado. Bolsonaro ele vive por conta da sua base de apoio. Aqueles 33%, 30% que apoiam Bolsonaro incondicionalmente. E ele só consegue viver como presidente por conta dessa base de apoio. Quando a base de apoio fraqueja, Bolsonaro também fraqueja. Vamos ver o que aconteceu no início dessa crise. Bolsonaro estava meio reticente, porque a base dele aparentemente estaria estremecida, mas quando veio as pesquisas de aprovação da Folha de São Paulo mostrando que Bolsonaro mantinha os 30% de aprovação, ele ganhou muito mais confiança e partiu para cima dos seus ministros, partiu para cima de todo mundo. E agora, com a saída de Mandetta, ele perde esse instrumento de fustigação, esse instrumento de engajamento da sua base bolsonarista dos 33%. Então ele precisaria de um outro instrumento. E nada seria maior do que o processo de impeachment. Ele iria unir a sua base contra tudo e contra todos de uma forma que nunca antes na história do governo Bolsonaro ele teve essa oportunidade. Então um processo de impeachment seria perfeito para Bolsonaro. Outro ponto interessante que o Tarso Genro fala é que Bolsonaro tem esses 33% de aprovação, então isso dificultaria um processo de impeachment e não há um clima favorável ao impeachment. Não há estrutura política para haver um processo de impeachment. E você sempre precisa lembrar, um processo de impeachment é um processo político com base jurídica. Então você precisa ter um argumento jurídico. E nós temos vários argumentos jurídicos para abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro. Entretanto, não há o elemento político e esse elemento político ele é decisivo. As pessoas dizem que Dilma Rousseff sofreu um golpe. Como que ela sofreu um golpe? Não houve militares no poder, não houve um grupo tirando ela à força. Houve um processo de impeachment com base jurídica, as pedaladas fiscais. Ah, mas vários outros governantes fizeram pedaladas fiscais. Tudo bem, eles tinham a base jurídica para o impeachment, mas não tinham o elemento político para que eles pudessem sofrer o impedimento. Dilma tinha essa base, esse elemento político. A situação política de Dilma era desfavorável. Hoje a situação política de Bolsonaro, ela é favorável. Ele consegue, ele tem ainda 33% de aprovação e não há clima no Congresso, muito menos nas ruas, para que Bolsonaro saia. Então um processo de impeachment hoje está descartado, porque poderia até mesmo fortalecer Bolsonaro. Dificilmente esse processo teria sucesso e ele sairia fortalecido porque conseguiu vencer um processo de impeachment que foi levantado contra ele, fazendo com que a militância ficasse ainda mais ativa, ainda mais engajada, porque pareceria que é um processo das velhas forças políticas, a união do PT, do PSDB, de tudo aquilo que é ruim do STF contra o presidente Bolsonaro. Isso seria a coqueluche para os bolsonaristas. Lembram quando João Dória fez afagos públicos no ex-presidente Lula via Twitter? Vera Magalhães disse que foi um erro de Dória, porque ele se associa ao PT e as críticas ficam ainda mais fortes a ele. E de fato, se isso acontecer, essa união PT-PSDB, uma grande frente ampla contra Bolsonaro em um processo de impeachment envolvendo até mesmo Rodrigo Maia, democratas, essa é o elemento central para que haja uma total cristalização dos apoiadores de Bolsonaro ao redor da figura do presidente. E é exatamente isso que Bolsonaro quer, porque ele precisa ter algo para confrontar. E hoje, sem Mandetta, que já está pedindo demissão, disse que não aguenta mais ficar nesse governo, só falta ainda, só não saiu porque está esperando a nomeação do novo ministro ou a definição do novo ministro para ele pedir demissão, ele já não aguenta mais. E haja vista o que sem Mandetta, o que Bolsonaro vai fazer. Ele não tem alguém para fustigar, alguém para confrontar. João Dória não é essa figura de
amplitude nacional. Ele é relevante para o estado de São Paulo. Mesma coisa o Wilson Witzel. São relevantes para os seus estados, não são relevantes para os outros estados. Podem até serem conhecidos, mas pouco importa João Dória, Witzel, para o pessoal do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais ou de Roraima. Entendeu? Por isso que o Bolsonaro precisa desse processo de impeachment e o PT não vai dar. Não vai dar, não sei se é pensando nisso, tá bom? Que Bolsonaro clama por esse processo de impeachment. Talvez não queira entrar com o processo porque não há de fato um clima político favorável para essa situação. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha de tudo que está ocorrendo no nosso país. Aqui na descrição tem um link para a minha entrevista com o Dr. Marcelo Bigal, uma entrevista muito boa a respeito do coronavírus. Tudo que você precisa saber, principalmente para rebater os argumentos infelizes dos bolsonaristas, está nessa entrevista que o link está na descrição, tá bom? Então se inscreva aqui no canal e também me siga lá no Twitter, @profleoficial.